Bem, pessoal, hoje vamos continuar com a teoria cinética do equilíbrio. Em particular, vamos falar um pouco sobre a pressão de um gás, como derivá-la, ou utilizando tanto a abordagem discreta quanto a abordagem contínua. E por fim, vamos falar de algumas aplicações que envolvem a distribuição de Maxwell-Boltzmann, incluindo a distribuição de Maxwell-Boltzmann explicitada em termos do módulo das velocidades. Bem, para a gente determinar a pressão de um gás sobre uma parede, ou seja, nós queremos determinar uma quantidade macroscópica, que é a pressão, em função do efeito microscópico, em função de colisões moleculares. A gente sabe que a pressão ela está relacionada à força exercida pelas moléculas na parede. Então nós queremos calcular qual seria a pressão termodinâmica, a pressão macroscópica, considerando um número muito grande de moléculas. Então as suposições básicas que a gente vai fazer são as seguintes. Primeiro, o gás ele é homogêneo e constituído por um número bastante grande de moléculas, que são idênticas e esféricas, bolinhas de bilhar. O tamanho de uma molécula é desprezível com relação à distância média entre as moléculas. Então, digamos assim, imagine o gás, tire uma foto, um instantâneo, e imagine a distância média das moléculas desse gás. Essa distância média ela é muito maior que o diâmetro molecular. Então, as moléculas são tratadas como pontiformes. As moléculas também são supostas estar em movimento constante, em todas as direções, ou seja, não há direção preferencial. As forças de interação são forças apenas de curto alcance, isso significa que as moléculas interagem apenas quando os seus centros moleculares entram naquela esfera de exclusão ou naquela esfera de influência que nós discutimos anteriormente. E também que, como última suposição, tanto as colisões entre moléculas como colisões entre elas e as paredes, né, que são supostas as paredes perfeitamente lisas, nós consideramos que qualquer tipo de colisão, então, é perfeitamente elástica. Isso significa que a energia cinética ela é conservada no processo colisional. Então, de posse dessas suposições, vamos fazer a análise e verificar, então, qual é a pressão de um gás. Vamos imaginar o seguinte. Nessa análise discreta, nós vamos considerar as moléculas em grupos, em categorias. Então, nessa situação, o que nós temos é o seguinte. Então, digamos que nós temos aqui N1 moléculas com velocidade V1. N2 moléculas com velocidade V2. N3 moléculas com velocidade V3. Então, ou seja, nós estamos discretizando o espaço de velocidades. O espaço de velocidades ele é discreto, as moléculas aqui assumem apenas velocidades bem definidas, né? É diferente da situação contínua, onde a velocidade da molécula pode ser qualquer dentro do espaço contínuo. Mas aqui, com uma suposição inicial, a gente vai ver que, para entender o conceito por trás da pressão, basta essa primeira análise para a gente chegar nos resultados que a gente deseja. Mais tarde a gente vai fazer isso também usando a função de distribuição, ou seja, assumindo que as velocidades estão no espaço contínuo, né? Elas podem assumir qualquer valor. Então, feito isso, vamos imaginar o seguinte. Então, o que nós temos? Nós temos, então, N1 moléculas com velocidade V1, N2 moléculas com velocidade V2, N3 moléculas com velocidade 3. O que nós precisamos fazer agora é determinar a contribuição da pressão para cada um desses grupos. Então, para fazer isso, vamos imaginar que nós temos um determinado volume característico. Esse volume característico é o volume de impacto, ou cilindro de impacto. E esse cilindro ele contém todas as moléculas que colidirão com a superfície ds. Vamos imaginar que a superfície ds é justamente essa aqui. Ó.
no intervalo de tempo dt. Então, essa é a nossa suposição. Então, se a gente for imaginar um intervalo de tempo e aquelas moléculas que colidirão com a superfície ds, essas moléculas estão contidas nesse cilindro. Essa é a suposição que nós vamos fazer. Então, vamos analisar quantas moléculas no total nós temos nesse cilindro de exclusão. Então, para fazer isso, imagine o seguinte, imagine que nós temos, que N aqui é o número de moléculas sobre o volume. Ou seja, o número de moléculas, então seria Nzinho vezes o volume. Como nós estamos aqui considerando uma análise em termos de quantidades infinitesimais, vamos supor o seguinte, vamos supor que nós temos dn moléculas no elemento de volume infinitesimal dV, onde dV é justamente o volume do cilindro de impacto. Então, vamos considerar aqui primeiro o grupo 1. Então, existe um feixe de moléculas cuja velocidade é V1, e em número nós temos N1 moléculas para cada unidade de volume. Então, dentro desse volume de impacto, do cilindro de impacto, nós temos então esse número total de moléculas da categoria 1. O volume do cilindro de impacto ele pode ser determinado pensando na ideia de que uma partícula, no limite desse volume, ou seja, quando ela está nesse ponto aqui, e ela se desloca todo esse percurso até colidir com a parede, então o percurso percorrido por essa molécula vai ser, então, vamos dizer que é uma molécula do tipo 1, então esse percurso vai ser V1x vezes dt. Esse comprimento aqui percorrido é a velocidade vezes o tempo. Então, o cilindro, então a altura desse cilindro é V1x vezes dt. Qual a área dele? ds. Então, esse é o número de moléculas da categoria 1 que colidirá com a superfície S, ou melhor, ds, no intervalo de tempo dt. Ok. Agora vamos analisar o seguinte. Nós temos que determinar a pressão realizada sobre a parede. Então, como nós estamos falando no conceito, na ideia de pressão, ou sobre pressão é a força aplicada sobre uma determinada área, nós temos que essa força ela pode ser determinada em termos da quantidade de movimento. Ou melhor, em termos da variação da quantidade de movimento. Então, no processo colisional, se a gente imaginar a quantidade de movimento da partícula P1, ou a variação da quantidade de movimento da partícula P1, isso seria igual à massa da partícula vezes a sua variação de velocidade. Então, vamos considerar essa situação inicial como sendo aqui variação da velocidade da partícula 1x. Então, ou seja, a variação da quantidade de movimento associada à partícula 1 e considerando essa componente x que está perpendicular à parede. Então, se a gente quiser saber qual é o número, qual é a variação de quantidade de movimento total associada ao grupo x, isso aqui seria para uma partícula. Então, associado ao grupo total, então nós teríamos que multiplicar isso aqui por dp1x. Então vamos aqui, olha, marcar isso apenas, isso aqui seria uma partícula.
né? Então aqui a gente tem uma partícula, cada partícula contribui com essa variação de quantidade de movimento vezes o número de partículas. Então a gente tem a variação de quantidade de movimento total associada ao feixe de partículas do tipo 1. Então, como que seria essa variação da quantidade de movimento, né, associada à partícula 1? Então, o que nós temos? Inicialmente, vamos imaginar que nós temos uma partícula em uma direção qualquer que colide com a parede. Então, aqui nós temos ela antes da colisão e aqui depois da colisão. Então, se nós olharmos aqui a componente x, nós estamos interessados na transferência de quantidade de movimento perpendicular à parede. Então, a componente x associada a esse vetor de velocidade seria esse aqui. Então, V1x. Após a colisão, a molécula vai ter essa componente Vx aqui, menos, dessa forma. Então, se a gente for analisar a variação da quantidade de movimento da partícula 1 na direção x, nós vamos ter que essa variação de quantidade de movimento, ela seria escrita dessa forma aqui. Então, seria variação 1, x seria massa, vezes a velocidade final de 1, menos a velocidade inicial de 1. Então, aqui isso seria a massa vezes menos V1x menos V1x. Então, a variação de quantidade de movimento da partícula 1 na direção x seria, então, menos 2m V1x. Ok, sabemos o seguinte, né? Essa seria a variação da quantidade de movimento da partícula. Se a gente analisar a conservação, a lei de conservação do momento, nós sabemos o seguinte. Se a gente for analisar tanto a quantidade de movimento da partícula quanto a da parede, o que nós temos? Então, antes do processo colisional, a partícula ela tem uma quantidade de movimento e a parede ela tem uma quantidade de movimento. Então, isso aqui, vamos imaginar, isso aqui seria antes da colisão. Depois da colisão, a partícula tem, vamos dizer aqui, que ela teria então uma quantidade inicial. Depois da colisão, a partícula tem uma quantidade de movimento final, mais a quantidade de movimento da parede. Então, o que essa lei nos diz é o seguinte, que o momento é conservado. Existe conservação do momento do sistema. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar o seguinte, que a variação da quantidade de movimento da partícula é exatamente igual a menos a variação da quantidade de movimento da parede. Então, se a gente quiser saber aqui qual é a força exercida sobre a parede, basta a gente tomar a variação de quantidade de movimento da partícula e trocar o sinal. Então, nós temos que a variação de quantidade de movimento associada à parede, que está relacionada à força exercida pelas moléculas sobre a parede, seria menos, nesse caso específico, seria 2m V1x. Isso considerando a contribuição da partícula 1, nesse caso. Então, podemos aqui deixar isso então definido aqui, associado. Então, essa seria a variação da quantidade de movimento da parede devido à colisão com a partícula 1. Então, ok. Então, o que a gente precisa fazer agora? O que nós queremos é
somar todas as contribuições. Então, se associada a uma partícula, nós temos essa variação de quantidade de movimento. Associada aqui a todas as partículas do grupo 1, o que nós precisamos fazer é multiplicar a variação de quantidade de movimento da partícula 1 pelo número total de colisões, número total de partículas que colidirá com a parede. Aqui só para a gente manter a mesma anotação, só vamos deixar aqui isso, porque isso aqui a rigor é uma variação de quantidade de movimento. Né? Então aqui nós teríamos, só para uma variação de quantidade de movimento. Ok. Então vamos levar essa relação aqui. Temos isso aqui que nós precisamos. Então, desse modo, dp1x associado ao grupo x, a variação de quantidade associada ao grupo 1, a variação total de quantidade de movimento, seria dn1 vezes 2m, ali nós temos v1x. v1x. E esse dn1, ele é, então, o número de partículas vezes a velocidade v1x vezes dt vezes ds. Então, isso seria N1 vezes o volume do cilindro de impacto, ou seja, esse volume é V1x vezes dt vezes ds multiplicado por 2m V1x. Então aqui nós ficamos com dp1 igual a n1 vezes m vezes 2 vezes v1x ao quadrado vezes dt ds. Ok, então a força total associada ao grupo 1, então seria a variação da quantidade de movimento da partícula do grupo 1, associada ao componente x perpendicular à parede, com relação ao tempo. Então a variação da quantidade de movimento com o tempo. Então isso ficaria... Nós podemos então substituir essa relação, mas antes disso a gente pode imaginar também o conceito de pressão. O que é a pressão, né? A pressão é a força aplicada por unidade de área. Nesse caso, então seria a força 1x sobre ds. Então a pressão devida a partículas, o feixe de partículas do tipo 1, então ficaria como sendo 2 vezes N1 vezes M vezes V1x ao quadrado. Isso aqui seria então a contribuição em termos de pressão associada às partículas do tipo 1. A pressão total, ela incluiria a soma das pressões de todos os grupos de partícula. Então, nesse caso, nós poderíamos dizer que a pressão total é igual a soma de PI, onde I seriam os grupos que nós temos
no sistema. Então, isso significa que a pressão exercida seria somatório de 2NI vezes M vezes VIx ao quadrado. Note que existe uma restrição nessa situação, porque quando nós consideramos a partícula do tipo 1 colidindo com a parede perpendicular ao eixo x, nós só podemos considerar as colisões de partículas que possuem uma componente V1x positiva. Então, ou seja, as partículas que colidirão com a parede são apenas aquelas que apresentam uma componente V1x positiva. Então, essa soma ela está restrita apenas a Vix maior que zero. Eu só somo aqueles grupos de partículas que têm uma componente Vix positiva, que tem uma componente, ou seja, que colidirão com a parede, que realmente exercerão uma força sobre a parede. Nós podemos aqui considerar uma hipótese de isotropia para eliminar isso. Por quê? Para eliminar essa restrição do sistema, porque se nós temos isotropia, isso significa que nós temos um número de partículas na direção positiva exatamente igual ao número de partículas na direção negativa. Então a isotropia diz isso, eu não tenho direção preferencial. Então eu tenho tanto partículas para cima quanto para baixo, para a direita quanto para a esquerda. Então isso significa que nós podemos escrever essa relação da seguinte forma, como sendo, eu posso imaginar o seguinte, eu tenho um número de partículas apontando nessa direção é exatamente igual ao número apontando nessa direção. Então eu posso somar o todo, somar todas as partículas do sistema e dividir por 2. Essa é a análise. Então essa é a hipótese de isotropia. Então o que a gente faz aqui? Agora se eu somar todo o grupo, então somar tanto as positivas quanto as negativas, com componente positiva quanto aquelas com componente negativa, eu vou ter 2 vezes mais do que eu quero, porque eu só quero aquelas que estão nessa direção. Então por isso que eu divido por 2. Então isso vai dar, então, M somatório de NI vezes VIx ao quadrado. E aqui eu somo sobre todas as partículas, sobre todas as categorias, de modo geral. Então, somo aqui desde a categoria 1 até a categoria N. Por que eu consegui fazer isso? Porque eu usei aqui a hipótese de isotropia. Não há direção preferencial, tem o mesmo número de partículas numa direção quanto na outra. Então, dessa forma, nós já podemos enxergar a pressão como sendo, então, M somatório de NI VI x ao quadrado, dessa forma. Então, aqui a gente pode só, vamos deixá-la marcada, porque essa relação é importante para nós. Podemos simplificar um pouco mais essa relação. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer isso lembrando lá do conceito de média de uma quantidade qualquer. Então a média, por exemplo, se a gente imaginar aqui a média de uma quantidade, pensando em quantidades discretas. Então a média de uma quantidade V ela é igual à soma de NI vezes VI sobre NI.
Então, se a gente tiver uma quantidade ao quadrado, então a média das velocidades ao quadrado. Se a gente imaginar isso associado à componente x, nós associamos isso à componente x. Então, isso significa que nós podemos reescrever a pressão agora em termos da velocidade, da média da velocidade ao quadrado. Vamos lá. Então, isso significa que a pressão ela fica igual a... Veja que esse Ni aqui é o número total de partículas. Aqui só para manter a notação, o número total de partículas aqui é por unidade de volume. Nzinho, vamos manter Nzinho. Isso então fica Nzinho vezes a média da velocidade, da componente de velocidade x ao quadrado. Então a média quadrática, né, das componentes Vx. Então isso ainda pode ser simplificado, está um pouco restrito, né? A gente precisaria saber a média só das componentes, mas eu consigo escrever isso usando mais uma vez a hipótese de isotropia, deixando isso de forma mais geral. Em vez de falar da componente, falar da velocidade, do módulo das velocidades, ou da velocidade ao quadrado, da média do quadrado das velocidades. Como é que a gente poderia fazer isso? Nós sabemos o seguinte, uma vez que nós temos isotropia, a média das velocidades em qualquer direção é a mesma. Então, se eu considerar aqui a hipótese de isotropia, mais uma vez, nós podemos dizer o seguinte, que se eu me referir à média de uma quantidade, à média de uma das componentes, por exemplo, a média quadrática, então, por exemplo, eu posso considerar a média do quadrado da velocidade da direção x. Por uma questão de isotropia, eu tenho certeza que isso aqui é a média do quadrado das velocidades da componente y, que é igual à média dos quadrados da velocidade da componente Vz. Então, por quê? Porque não há direção preferencial. Então, eu tenho tantas partículas nessa direção quanto nessa. Então, eu tenho a média nessa direção é igual à média nessa direção. A média nessa direção quadrática é igual à média nessa direção quadrática. Então, porque não há... O gás é uniforme, o gás ele realmente não há um movimento, não há gradientes internos das propriedades que levem a um desequilíbrio do sistema. Então isso pode ser escrito dessa forma. E assim a gente pode escrever qualquer uma dessas quantidades que está aqui, qualquer uma dessas médias quadráticas, em termos de uma média de todas as componentes. Então nós podemos inclusive escrever, olha aqui, qualquer uma delas pode ser escrita da seguinte forma. Eu somo Vx ao quadrado, a média de Vx ao quadrado, somo a média de Vy ao quadrado e somo a média de Vz ao quadrado. E tomo a média. A média das médias aqui eu posso simplesmente pegar isso aqui e dividir por 3. Então essa é uma possibilidade. Eu posso determinar assim uma das quantidades usando a hipótese de isotropia dessa forma. Só que isso aqui a gente já sabe o que é, né? A gente sabe que isso aqui é a própria média da velocidade ao quadrado. Então isso significa que a pressão pode ser escrita dessa forma aqui, olha. Como N. Então a gente pode escrever uma dessas aqui como sendo, então, 1/3 dm n
média quadrática da velocidade. Então, essa com certeza nós vamos aqui deixar marcada. Então, assim nós concluímos que a pressão de um gás está diretamente relacionada à média das velocidades quadráticas, a média das velocidades ao quadrado do sistema. Então, podemos já imaginar, né, que existe uma relação direta com a energia cinética média do sistema, uma vez que a velocidade, a energia cinética média também depende desse termo da média de V ao quadrado. Agora vamos analisar como ficaria a pressão de um gás, considerando que as velocidades moleculares podem assumir qualquer valor no espaço contínuo. Então, no exemplo anterior, a gente considerou velocidades discretas, ou seja, a molécula só pode assumir velocidade V1, velocidade V2, velocidade V3, velocidade V4 e assim por diante. Agora a gente vai assumir que as velocidades moleculares estão em uma determinada faixa. Então, quando a gente inclui essa ideia de faixa, utiliza essa ideia de faixa, a gente precisa lançar mão da função de distribuição, que a função de distribuição vai medir justamente quantas moléculas têm uma determinada velocidade ou quantas moléculas estão numa determinada faixa de velocidade. Então essa é o que a gente chama aqui de análise do contínuo, ou análise no contínuo. Então, antes disso, só considerando agora a notação do nosso livro-texto, então o livro do Gombosi, ele usa uma notação similar a essa aqui, ele usa essa notação em termos de VZ. Então, vamos seguir a anotação agora do nosso livro-texto. Então, seguindo essa anotação, a pressão, ela seria o quê? A força aplicada por unidade de área. Então, nesse caso, nós teríamos variação da quantidade de movimento, perpendicular à parede, nesse caso, na direção Z, de Pz3. dt sobre ds. Nesse caso, nós podemos analisar também qual seria, usando essa notação, qual seria a variação da quantidade de movimento associada a uma partícula, ou associada à partícula com velocidade dada Vz aqui. Então essa variação da quantidade de movimento pode ser determinada em função do vetor de velocidade. Temos o seguinte, temos que antes da colisão, a partícula tem esse vetor de velocidade. Essa partícula em particular, né? Então, nesse caso, a colisão aqui se dá de baixo para cima. Então, antes da colisão, vamos considerar então o vetor velocidade inicial. Ele seria representado então por um Vx, Vy, Vz. Depois da colisão, esse Vz está aqui, né? Então, depois da colisão, ou seja, Vf, o vetor velocidade após a colisão, então seria Vx. Percebo que não houve alteração do componente de velocidade. Aqui nós estamos trabalhando com colisões elásticas. Então, a componente paralela à parede, ou Vx, nesse caso, não se altera. Vy é aquela componente que está perpendicular ao monitor, à tela monitor. Então aqui a gente também não há alteração, a gente está considerando uma colisão no mesmo plano.
E a única que se altera é justamente a componente Vz. Então ela vira menos Vz. Então a variação da quantidade de movimento dessa partícula específica que nós estamos observando aqui, ela seria então m vezes a variação desse, vezes o vetor velocidade, a vetor variação velocidade. Então, isso seria nesse caso a gente teria a variação apenas da componente z, logo isso fica menos Vz menos Vz inicial. Então a variação da quantidade de movimento dessa partícula ela seria menos 2mVz. Como nós vimos na aula anterior, nós estamos trabalhando com a força exercida sobre a parede. Essa aqui seria a variação da quantidade de movimento da partícula que colide com a parede. Se a gente quer saber a força exercida sobre a parede, a gente pode considerar a variação da quantidade de movimento da parede. Pelo princípio da conservação do momento, ou da quantidade de movimento linear, nós podemos dizer então que a variação da quantidade de movimento da parede seria então mais 2mVz. Então, essa variação de quantidade de movimento da parede, em função da colisão de uma molécula, agora pode ser estendida, né, para toda a faixa de velocidades possível, ou para todas as moléculas que colidirão com a parede. Então, para a gente definir isso, quanto seria então a quantidade de movimento associada a todas as moléculas que estão no cilindro de impacto, de maneira análoga ao que a gente fez anteriormente. Então agora eu tenho uma determinada velocidade Vz, ou uma determinada partícula com componente de velocidade Vz. Agora eu preciso saber assim, quantas que colidirão com a superfície ds? Para a gente computar esse dado, agora a gente precisa lançar mão do cilindro de impacto. Então o cilindro de impacto ele me diz o seguinte: quantas moléculas com velocidades entre v e v mais dv3 colidirão com a superfície ds no tempo dt? É isso que nós queremos. Então, porque não é apenas uma molécula que colidirá, mas sim um determinado número de moléculas. Então, nós temos aí, como não tem sentido a gente falar em moléculas com velocidade Vz, porque agora as velocidades elas são contínuas, a molécula pode assumir uma componente de Vz qualquer no intervalo contínuo. Então não dá para a gente dizer apenas no grupo Vz. A gente precisa focar a atenção numa faixa de velocidades para pegar todas aquelas moléculas. Então todas aquelas moléculas numa determinada faixa de velocidades que contribuirão com a pressão, elas podem ser agrupadas, podem ser enumeradas usando o conceito que nós vimos nas aulas anteriores, que é escrever isso em termos do espaço de fase. Então aqui nós vamos ter dn6 moléculas que colidirão com a superfície ds no intervalo de tempo dt.
Então, como nós temos aqui um cilindro de impacto e nós temos agora uma faixa de velocidade, não temos apenas mais uma velocidade, nós temos uma faixa de velocidade. Então, dentro dessa faixa de velocidade, a contribuição total para quantidade de movimento, transferência de quantidade de movimento perpendicular à parede, ela vai ser a seguinte. dPz3 vai ser igual a dN6 vezes a quantidade de movimento associada à componente dmvz. Então veja que isso aqui está associado a uma faixa de velocidades, porque quando agora que a gente vai determinar o dN6, a gente vai considerar as moléculas que estão no volume de impacto, no cilindro de impacto. E quando a gente menciona a ideia de cilindro de impacto, a gente considera que é apenas uma faixa. A gente não está considerando todas. Apenas a questão desse cilindro. Mas veja, não é para a gente considerar mais tarde a contribuição total de todas as moléculas que colidirão com a superfície ds, não são apenas as moléculas que estão nesse cilindro. Então eu preciso integrar sobre todo o espaço. Então, mas antes de fazer a integração, a gente precisa determinar qual é o volume elementar, ou seja, o volume de impacto, o número de moléculas que está no cilindro de impacto. Então, isso é dado então por dN6. Ok? Então, o número de moléculas que está na faixa de velocidades antes da colisão entre V e V mais dV3 e que colidirão com a superfície ds no intervalo de tempo dt, pode ser escrito então dessa forma aqui, olha. dN6 igual a NF de V. Agora a gente inclui a função de distribuição. Trabalhamos com N com a função normalizada. Então, o número de moléculas por unidade de volume já aparece explicitamente. Então, aqui a gente vai ter dV3, dR3. Só que nós temos um volume aqui bem definido. dV3, se a gente lembrar das aulas anteriores, esse dV3 é dx, dy, dz, de maneira geral. Mas aqui a gente sabe, eu quero só focar a atenção no volume de impacto. Então, esse cara aqui é o próprio dV. Então, dessa forma, nós podemos escrever isso como sendo NF dV, dV3. Qual é o volume do cilindro de impacto? O volume infinitesimal do cilindro de impacto. Ele é altura, Vz dt, se referenciando sempre ao mesmo Vz, vezes a área da base, altura vezes a área da base, ds. Então esse aqui é justamente o volume do cilindro de impacto. Então agora a transferência total, ela é o quê? A soma, a gente considera a faixa de velocidades e integra sobre toda a faixa de velocidades. Antes disso, então aqui nós temos o seguinte. Então associada à faixa, nós temos que dPz3, aqui eu vou usar aqui, eu vou marcar como asterisco isso aqui, porque isso aqui está associado a uma faixa de velocidades, que a gente está, quando a gente está escrevendo essa relação, a gente está associando a faixa, as moléculas com velocidades entre V e V mais dV3, então é um V asterisco. Então isso fica, então, NF do vetor V
dv3 vezes vz, que já temos, vamos multiplicar ali pelo 2m vz, e aí o restante do termo que é dt ds. Então isso aqui vai ficar nf dv. Aqui a gente vai colocar, vamos colocar o 2 aqui já. Vamos colocar aqui, vai ficar m. Nós temos aqui um vz ao quadrado. Nós temos aqui dt ds e temos também o dv3. Essa relação. Qual que seria agora a transferência de quantidade de movimento perpendicular total? Qual que seria a transferência total nesse caso? Seria a soma de toda a quantidade de movimento integrada em todo o espaço de velocidades, não apenas mais nessa faixa aqui. Ó. Não apenas mais essa faixa. Então, para a gente integrar agora sobre toda a faixa, a gente, em vez de considerar apenas dvz, dv3, aqui a gente integra sobre todas as velocidades possíveis. Então, nós temos o seguinte, que o total, nesse caso, seria assim, ó. dpz 3, que seria a integral, esse é o total. A integral em todo o espaço de velocidades, considerando todas as velocidades possíveis, não mais só a faixa de velocidades. Desse termo aqui, então isso aqui vai ficar sobre toda a faixa de velocidades, então isso por extenso ficaria 2n m dt ds integral da função de distribuição vz ao quadrado dv3. Então, sobre todo o espaço possível aqui. Ó. Nós estamos trabalhando com componentes, então a componente ela pode variar de menos infinito até mais infinito. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos para outra página para a gente ter um pouco mais de espaço. Então tá. Então essa integral ficaria o seguinte, ficaria 2n dt ds. Vamos usar o que a gente viu na aula anterior, considerando já a informação sobre a função de distribuição. E a função de distribuição, então nós temos, ela é dada por essa relação aqui, nós temos que é beta sobre π elevado a 3 meios, exponencial de menos v beta, v ao quadrado, vz ao quadrado, dv3. Então, dpz3 vai ficar igual a 2mn dt ds, integral o v, que aparece aqui, então nós temos essa constante beta, a gente já pode tirar da integral. Beta 3 meios. Então aqui agora a gente tem uma integração em vx, vy e vz. Então nós temos aqui a e menos beta vx ao quadrado dvx menos integral de menos infinito a mais infinito de e menos dvy ao quadrado dvy, e aqui a integral em vz.
menos VZ ao quadrado VZ ao quadrado dVZ. Importante, veja que é nesse momento que a gente seleciona a faixa de velocidades que a gente vai trabalhar. Nós vimos que quando a gente apenas aquelas moléculas que possuem, olha aqui, ó, possuem componente VZ positiva é que colidirão com a parede. Então, só aquelas que possuem, estão de acordo com esse sistema de referência, ou seja, possuem inicialmente, antes do processo colisional, possuem VZ positivo. Então, a gente não vai selecionar as moléculas que possuem VZ negativo. Então, a gente faz isso nessa integração aqui, olha. Então, agora a gente integra isso de 0 a infinito. Apenas a faixa positiva de velocidades de VZ contribuirá para a pressão. Ok. Então a gente fica então com dPz 3. Vamos ver, essa integral aqui, ela já está bem definida. Nós sabemos que isso aqui é π sobre beta, o meio. Essa integral aqui, π sobre beta elevado ao meio. Então, logo nós teremos aqui dPz 3 é igual a 2mn dt ds 1 meio mais 1 meio 1. Então, integral de 0 até infinito. dVz. Então, ok, essa integral também nós conhecemos. Então, o resultado dessa integral aqui é o seguinte, isso aqui é 1 sobre 4 beta π sobre beta elevado a 1 meio. Então, por fim, nós, simplificando essa relação, nós vamos ter a seguinte relação. Então, vamos ter aqui dPz3 é igual a mn ds dt sobre 2 beta. Ok. Tá, então o que é isso aqui? Isso aqui é transferência total de momento perpendicular à parede. Então essa é o resultado. Então agora o que nós precisamos? Agora a gente só precisa enxergar esse termo, como é que ele fica na expressão de pressão que a gente viu lá no início. Então nós vimos que a pressão ela é a variação da quantidade de movimento por unidade de área. Variação de quantidade de movimento por unidade de tempo sobre área. Isso é a força sobre área. Então, isso significa que nós temos, então, que essa relação vai ficar d3pz sobre dt sobre ds. Então, fazendo a substituição, nós temos mn ds dt sobre 2 beta dt ds. Então, dt ds vai com dt ds, portanto, nós ficamos que a pressão exercida sobre a parede
por todas as moléculas que colidem com a parede, considerando todas as moléculas que colidem com a parede, ou seja, que possuem VZ maior que zero, VZ positivo, fica definido então por essa relação aqui. Vamos marcá-la também, porque realmente ela deu trabalho para a gente chegar até aqui, né? Então ela merece uma representação distinta dentro do nosso slide, do nosso PDF aqui. Ok, pessoal, então vejam que como a função de distribuição que a gente utilizou, ela depende do parâmetro beta, né, isso foi carregado para frente. Então a pressão agora exercida por um gás ainda continua dependendo desse parâmetro beta. Então o que a gente pode fazer agora? Essa aqui é uma abordagem obtida a partir da teoria cinética. Então veja que nós chegamos nessa expressão só considerando um gás composto por esferas, um número muito grande de esferas interagentes entre si e com a parede. Então quando a gente considerando a quantidade de movimento total, a transferência de movimento total perpendicular à parede, nós chegamos que a pressão ela é definida pela massa vezes o número de partículas por unidade de volume, o Nzinho, sobre 2 beta. Então até aqui nós derivamos isso apenas de uma maneira teórica, considerando um modelo de gás. Então, e esse modelo de gás, ele é um modelo de gás baseado numa distribuição de equilíbrio de Maxwell, ou de Maxwell-Boltzmann. Então, o que nós precisamos agora é determinar justamente o valor de beta. Para determinar o valor de beta, agora nós precisamos lançar mão de algum resultado experimental. Então, porque aqui, veja que nós já fizemos a média, nós consideramos todas as moléculas que colidem com a parede, calculamos a quantidade de movimento total transferida, e nós chegamos na pressão macroscópica, no conceito macroscópico de pressão. Então agora o que a gente tem? Nós temos uma expressão advinda lá da teoria cinética dos gases, e nós podemos agora usar as informações que nós temos de medidas experimentais de pressão. E quando nós nos referimos a medidas de pressão de gases rarefeitos, nós já lembramos daquele velho modelo de gás ideal. O modelo de gás ideal ele é baseado nessa relação aqui, onde a pressão de um gás é igual a número de mols vezes a constante universal vezes tempo sobre o volume. Então, essa constante universal, o valor dela é 8,31 joules por mol Kelvin. Então aqui T é a temperatura absoluta, medida na escala Kelvin. Volume em metros cúbicos, temperatura em Kelvin, pressão em pascais. Né? Então aqui a gente está usando o sistema internacional. O número de mols ele pode ser escrito da seguinte forma: o número de mols é o número de vezes que nós temos o número de Avogadro. Então, o número de mols ele é o número total de moléculas sobre o número de Avogadro. O número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quantas unidades de 6 na 23 moléculas nós temos? Esse é o número de mols. Então, dessa forma, nós temos que a relação, se a gente for trabalhar com a relação em termos do número de moléculas, nós podemos então escrever a pressão como sendo número de moléculas sobre número de Avogadro vezes a constante universal sobre tempo sobre volume.
Essa constante universal aqui, dividida pelo número de Avogadro, ela é conhecida como constante de Boltzmann. E ela possui o valor de 1,38 vezes 10 1,3807 vezes 10 a 23 menos 23 joules por Kelvin. Tá, aqui a gente pode escrever essa relação assim, ó. N sobre V vezes a constante de Boltzmann vezes T. N sobre V é o número de moléculas por unidade de volume. E a gente representa isso pelo Nzinho. Então, desse modo, a pressão de um gás ideal pode ser escrita como sendo Nzinho vezes kT. Então, veja que quando nós trabalhamos lá, estudamos termodinâmica, a equação de gás ideal, o modelo de gás ideal, ele é aplicável em apenas em situações específicas. Então, lá nós vimos que o modelo de gás ideal ele é aplicável quando nós, em geral, né, quando nós temos temperaturas altas e pressões baixas. Na verdade, o que é mais importante, né, para a aplicação do modelo de gás ideal é a pressão. Então, o gás ele precisa ser rarefeito. As moléculas não podem se enxergar. Então, quando você tem pressões suficientemente baixas, quaisquer forças de interação intermolecular, elas são desprezíveis. E a única interação que existe é a interação de curta distância, a interação que se dá durante o processo colisional. Então, essa hipótese só é válida quando nós temos gases rarefeitos. Da mesma forma, o volume das moléculas, esse modelo só é válido quando o volume das moléculas é desprezível, de acordo com as nossas hipóteses iniciais. Então, o modelo de gás ideal é um modelo universal, ele vale para qualquer gás. Ele não identifica o gás pelo volume, nem por a maneira com que ele interage com os seus pares, com as outras moléculas do mesmo tipo. Então, é um modelo de gás que vale para todas os gases, todas as substâncias possíveis em condições específicas. Altas temperaturas, mas mais importante, baixas pressões. Então, lá em termodinâmica, a gente vê isso, que essas condições são atingidas quando a gente fica bem longe daquela região de saturação, onde pode existir uma mistura de água, de água líquida mais água gasosa. Ou, de maneira mais simples, longe daquela região que pode ter líquido. Não pode ter líquido no sistema, porque nós estamos considerando um modelo de gás rarefeito. Ok, então chegamos nessa expressão aqui. Então essa expressão ela foi seguindo várias análises experimentais feitas por Charles, por Boyle, pelo Gay-Lussac. Então ela foi determinada considerando principalmente que essa relação original ela sempre pode ser escrita dessa forma aqui, olha. PVT igual a uma constante. Então, mais tarde, essa constante, considerando diferentes gases, diferentes quantidades, é que a gente então, que foi determinado que essa constante, né, poderia também, essa constante seria justamente a constante dos gases, a constante universal, se nós escrevermos, claro, isso dessa forma aqui, ó, explicitando o número de mols aqui. Dessa forma. Então, quando o número de mols é fixo, aí ou a massa é fixa, de modo equivalente, nós podemos sempre escrever isso dessa forma, ou de maneira equivalente, dizer que entre dois estados quaisquer, que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, a equação de gás ideal foi obtida basicamente testando essa igualdade aqui. Então, mais tarde, essa igualdade, o valor, né, dessa igualdade era sempre o mesmo, igual a constante
8,31 joules por mol Kelvin. Ok, mas isso para nós nesse momento não é relevante. O que importa para nós é que os dados experimentais fornecem que a pressão termodinâmica ela depende da temperatura do gás, ela depende do número de moléculas ou da concentração molecular, do número de moléculas por unidade de volume. Já lá a teoria cinética dos gases me permitiu determinar que a pressão ela é a massa da molécula vezes a concentração das moléculas, número de moléculas por unidade de volume, sobre 2β. Então, uma abordagem puramente teórica, uma abordagem experimental, fenomenológica, mas de qualquer forma, as pressões, o valor de pressão é o mesmo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar os dados experimentais para determinar justamente o valor da constante beta. Então, para fazer isso, basta a gente igualar a pressão, porque a pressão é uma quantidade, pode ser medida ou pode ser calculada, usando teoria cinética como nós fizemos. Numericamente o valor é o mesmo. Então isso significa que nós temos que nkt é igual a mn sobre 2β. Esse n aqui vai embora com esse n. Isso significa que o beta ele vai ser igual a m sobre 2kt. Então, essa é uma relação que também merece, né, um destaque, porque justamente ela faz essa conexão, né, entre a teoria cinética dos gases e o conhecimento experimental que nós temos hoje sobre gases e efeitos. Então, ela permite fazer essa conexão e explicitar a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann em termos das condições termodinâmicas encontradas no sistema, em termos então da concentração molecular, em termos da temperatura envolvida, em termos das moléculas, ou seja, da massa das moléculas envolvidas. Veja que agora a gente considera a massa molecular, identifica as moléculas por sua massa. Então, vimos anteriormente que, ou melhor, vocês ficaram de mostrar que a média da energia cinética molecular ela é igual a 3m sobre 4β. Lá a gente já discutiu então que poderia haver uma relação entre o valor de beta e a energia cinética média molecular. Agora, com o valor de beta, realmente nós podemos determinar a energia cinética média sobre 2kt. Então, isso significa que a energia cinética molecular, então esse 2, então fica 2, essa massa com essa massa, que a energia cinética molecular é 3 meios de kT. Então, essa relação ela é extremamente importante porque ela permite que a gente relacione, né, que a gente, de fato, produza uma interpretação sobre o conceito de temperatura. O que ela nos diz? Ela nos diz que a temperatura está relacionada diretamente à média da energia cinética molecular. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior é a temperatura do sistema envolvido. Então, de modo que a temperatura ela pode ser determinada diretamente, de maneira proporcional, pela energia cinética média. Então, esse é um dos resultados mais importantes que a gente pode obter, porque nós conseguimos, então, vincular a energia cinética de uma molécula ao conceito de temperatura. Então, nós conseguimos fazer o vínculo entre uma quantidade microscópica, que é a energia cinética
de uma molécula com uma propriedade macroscópica, que é a temperatura. Note que essa conexão é feita em função da média, né? As propriedades macroscópicas são o resultado da média de quantidades microscópicas. Então aqui, em particular, isso está associado a uma molécula, pessoal. Isso aqui é energia cinética média de uma molécula. Ou energia por molécula. Então, dessa forma nós conseguimos então determinar o conceito, fazer a primeira conexão entre propriedades microscópicas e propriedades macroscópicas. Da mesma forma, agora nós conseguimos relacionar o conceito de pressão com a energia cinética média. Então a pressão, nós vimos ali que isso é mN sobre 2 beta. Então aqui fica mN sobre 2m2kt. Então, aqui não, aqui nós já tínhamos determinado. Aqui a gente pode usar o conceito de kT, né? Olha, kT seria 2/3 de K vezes energia cinética média. Então a pressão, ela é 2/3 de K N energia cinética média. Então a pressão também está relacionada, né, à energia cinética molecular dessa forma. Então, quanto maior a pressão do sistema, maior é o estado de agitação molecular. Então, temperatura e pressão, eles estão diretamente relacionados pela energia cinética molecular. Um conceito bastante útil para nós quando estamos trabalhando com as integrais de teoria cinética é o conceito de ângulo sólido. O ângulo sólido não passa de uma generalização da definição que nós vemos de plano, né, para 3 dimensões, da definição de ângulo para 3 dimensões. Então, num plano, o ângulo em geral ele está associado a um determinado raio, a um determinado comprimento de arco, da seguinte forma. Então aqui nós sempre podemos definir, né, um determinado θ, aqui nós temos um determinado raio, e o comprimento desse arco de círculo ele é R vezes θ. Então significa que quando nós definimos um determinado ângulo no plano, ele é escrito dessa forma. Quando nós trabalhamos com essa ideia de ângulo sólido, o que a gente faz? A gente sai do conceito 2D de ângulo e vai para o conceito 3D de ângulo. Então a gente vai da ideia de arco para o conceito de superfície. Então, o ângulo sólido associado a uma determinada superfície é definido da seguinte forma. Então, um ângulo sólido ômega é igual associado a uma superfície S, cujo raio é R. Então, o ângulo sólido seria a superfície, a área, sobre R ao quadrado. Então, quando a gente define isso dessa forma, nós estamos pensando numa superfície esférica. Então, o máximo valor de ângulo sólido que nós podemos ter é justamente 4πr ao quadrado, que é a superfície de uma esfera. Qual é o mínimo ângulo sólido que nós podemos ter? É igual a 0. Então, o ângulo sólido, a princípio, ele varia entre 0 e 4π. Como nós vemos aqui, né? Então seria a superfície máxima, 4π vezes r ao quadrado, dividido por r ao quadrado, que dá 4π.
Em coordenadas esféricas, nós podemos definir o ângulo sólido da seguinte forma. Então, se a gente tem, por exemplo, um elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas, esse elemento infinitesimal de área ele é dado por r² vezes seno de θ, dφ. Então, um elemento infinitesimal de ângulo sólido em coordenadas esféricas, então ele fica como sendo r², seno de θ, dθ, dφ, dividido por r². Então, um elemento de ângulo sólido, um elemento infinitesimal de ângulo sólido em coordenadas esféricas é r², seno de θ, dθ. Então, o elemento infinitesimal fica igual a seno de θ, dθ, dφ. Então, esse aqui seria justamente um elemento de ângulo sólido que a gente pode utilizar nas nossas integrais. Então, é interessante também mencionar que o ângulo sólido ele é calculado em esfero-radianos. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando com teoria cinética, nós não estamos interessados na distribuição de probabilidade associada aos vetores de velocidade. Então, na prática, o que a gente busca é uma distribuição associada ao módulo das velocidades, aquela velocidade que pode ser medida num laboratório. Então, uma montagem experimental usada para medir as velocidades moleculares a gente vai ver na próxima aula. Então, é interessante a gente estudar essa ideia de módulo de velocidade. Quando nós exploramos o conceito de velocidade, módulo de velocidade, é bom ter em mente o seguinte: quando nós falamos em velocity, em inglês, né, a tradução se refere ao vetor velocidade. Quando nós falamos em speed, a gente está falando justamente na magnitude, no módulo de velocidades. Como é que a gente poderia determinar a distribuição do módulo de velocidades conhecendo a função de distribuição em termos do vetor velocidades? Então vimos o seguinte, vimos que a distribuição de Maxwell-Boltzmann em termos da velocidade, do vetor velocidade, ela é definida dessa forma aqui. Então lá nós vimos que isso é um beta sobre π elevado a 3 meios exponencial de menos beta vezes v ao quadrado. Já agora que nós conhecemos o valor de beta, vamos explicitá-lo. Então isso fica igual a m sobre 2π, constante de Boltzmann vezes t, elevado a 3 meios, exponencial de menos mv ao quadrado sobre 2kt. Então essa aqui é a função de distribuição associada ao vetor velocidade para uma determinada temperatura. Então, considerando moléculas com uma determinada massa m. Para a gente determinar o módulo, a gente pode fazer isso usando o conceito de densidade e probabilidade. Nós sabemos que uma densidade e probabilidade ela satisfaz essa condição aqui, olha. Então nós sabemos que se a gente somar todas as probabilidades, isso deve ser igual a unidade. Então, se nós estamos trabalhando com o FV, com o F em termos do vetor velocidade, nós sabemos que se a gente integrar isso em todo o espaço de velocidades, então a soma de todas as densidades de probabilidade é igual a 1. Então a gente pode lançar mão justamente desse conceito.
para determinar a distribuição em termos do módulo agora. Né? Então a ideia é a mesma. Em vez de trabalhar com o vetor, com a função em termos do vetor velocidade, a gente trabalha com a função de distribuição em termos da magnitude e velocidade. E a magnitude a gente vai representar aqui dessa forma aqui. Olha. Um F asterisco baseado no vetor V. Quando isso é integrado para todos os módulos possíveis, isso deve ser igual a 1. Só que veja, o módulo de velocidade ele é sempre positivo. Então, isso significa que quando a gente integrar a função distribuição em termos do módulo de velocidades, isso é feito de 0 até infinito. Então a soma das probabilidades, de todas as probabilidades associadas à magnitude e velocidade deve ser igual a 1. Então aqui, veja que como nós trabalhamos com o vetor, trabalhamos com a magnitude e velocidade, com o módulo de velocidade, a integral é feita sobre o módulo de velocidade. Aqui, como a gente trabalha com o vetor, então a gente tem aqui ó, Vx, Vy e Vz. Então quando a gente trabalha, faz a integração no espaço de velocidades, a gente integra em Vx, Vy e Vz. Então são duas abordagens diferentes. Então, conhecendo essa ideia, né, sabendo da ideia de distribuição de probabilidade ou de densidade de probabilidade, a gente consegue determinar então o formato dessa relação aqui. Então vamos fazer o seguinte, o que nós temos? Nós temos essa relação aqui. Ó. Então vamos utilizá-la na expressão inicial que nós já definimos anteriormente. Então, por hora, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Vamos apagar aqui. Vamos trabalhar só com essa aqui. Ó. Então, substituindo então a função de distribuição em termos do vetor velocidade, nós temos essa expressão aqui. Vamos deixar em termos do beta, para ficar um pouco mais simples a manipulação aqui. V ao quadrado dv3. dv3 significa que isso aqui é integrado em x, y e z, em vx, vy e vz. Então, isso significa que nós temos aqui ó, dvx, dvy, dvz. Isso aqui deve ser igual a 1. Um elemento, isso aqui, veja que isso aqui é um elemento de volume no espaço de velocidades. dvx, dvy, dvz. Então, no sistema cartesiano, nós podemos representar dvx, dvy, dvz ou um elemento de volume no espaço de velocidades usando coordenadas esféricas. Então, nós podemos fazer isso da seguinte forma. Então, de maneira equivalente, nós podemos escrever dvx, dvy, dvz em coordenadas esféricas como sendo v ao quadrado, seno d θ, dφ, e aqui fica faltando um dv. Dessa forma aqui. Então, se nós substituirmos esse elemento de volume nessa integração aqui, nós ficamos com beta elevado a 3 meios, exponencial de menos beta v ao quadrado. Ficamos com v ao quadrado, seno d θ, dφ, dv. Então, tudo isso pode ser reescrito dessa forma aqui. Ó. Então, integral dv ao quadrado, seno d θ, vamos fazer assim, seno ao quadrado d θ, aqui dφ,
integral de exponencial de menos beta v ao quadrado dφ. E a gente sabe que tudo isso integrado no espaço de velocidades, isso deve ser igual a 1. Ó, vejam, a gente viu acabou de estudar que isso é um elemento infinitesimal de ângulo sólido. Então, e a gente viu também que o ângulo sólido ele varia de 0 a 4π. Então, se a gente integrar essa relação aqui, a gente já sabe que isso aqui dá 4π. Isso aqui vai dar 4π, integral de 0 até infinito, porque a gente está aqui trabalhando com as velocidades, e menos beta v ao quadrado dv, igual a essa expressão que nós temos. Então agora, vamos relembrar o que a gente discutiu agora sobre a condição que uma densidade de probabilidade dessa deve se satisfazer. Então, nós vimos que quando a gente está trabalhando em termos do vetor velocidade, a condição que a função de distribuição precisa satisfazer é essa aqui, olha. Por outro lado, quando nós estamos trabalhando com um módulo, nós discutimos que ela precisa satisfazer justamente essa condição aqui, ó. Então agora compare essas duas relações aqui, ó. Então veja que se a gente adaptar um pouco essa expressão, escrevê-la dessa forma, 4π exponencial de menos b v ao quadrado v dv igual a 1. Tudo que está aqui é justamente a função que a gente buscava, olha aqui, ó. Então, a função em termos da magnitude e velocidade é 4π v ao quadrado vezes exponencial de menos beta v ao quadrado. Então, a partir dessa analogia, nós podemos então determinar que f asterisco e já substituindo também o valor de beta, ó, desculpe, ficou faltando aqui um valor, esse valor aqui, olha, a gente precisa incluí-lo nessa relação aqui, ó. Então, vamos apagar aqui. Então essa expressão aqui é beta 3/2. Então aqui parece mais um beta sobre π 3/2. E aqui também vai aparecer 3/2. Dessa forma, a gente vê que f asterisco é igual a 4π v ao quadrado beta sobre π elevado a 3/2 vezes exponencial de menos beta v ao quadrado. Ou, já explicitando o valor de beta, podemos escrever aqui do lado que f asterisco é igual a 4π v ao quadrado m 2kt π elevado a 3/2
exponencial de menos beta v ao quadrado. Então, essa é uma função que a gente precisa realmente deixar marcada. Então, essa é a função de distribuição Maxwell-Boltzmann em termos da magnitude e velocidades, que acaba sendo muito mais útil para nós no dia a dia, quando uma vez que nós trabalhamos ou medimos as velocidades em termos do módulo, em termos das suas magnitudes, como a gente vai ver na próxima aula num dispositivo bastante simples, né, que é usado para medir a distribuição de velocidade. Aqui nós temos a função de distribuição em termos da magnitude para diferentes valores de temperatura. Veja que curioso, à medida que a gente aumenta a temperatura, a distribuição ela fica mais espaçada, ela fica mais larga. Então isso significa que quanto maior a temperatura envolvida, maior é a probabilidade de eu encontrar moléculas com velocidades maiores, com magnitudes maiores de velocidade. Então, à medida que a temperatura baixa, vejo que as velocidades elas ficam mais concentradas dentro de uma determinada faixa. E existe aqui um valor mais provável, um valor de maior probabilidade associada. Então isso a gente vai discutir também na próxima aula. O que é importante para nós é que a temperatura desempenha um papel importante na definição, na distribuição de velocidades. E quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de encontrar moléculas com velocidades maiores. Podemos também variar a massa das moléculas para perceber a sua diferença. Então percebam aqui, olha, que nós temos diferentes gases, né? O hélio, o neônio, o argônio e o xenônio. Então diferentes números de massa. Então onde o número de massa representa o número de prótons mais o número de nêutrons. Então percebam que quanto maior o peso das moléculas, quanto maior o número de massa envolvido, é mais provável que a gente encontre as moléculas uma faixa de velocidades menores. Então, ali aqui no caso do xenônio, moléculas pesadas, com número de massa em torno de 182. Então, a gente vê que existe a maior probabilidade de você encontrar moléculas nessa faixa de 250, 300 metros por segundo. Por outro lado, quando você vai para o gás hélio, que é um gás cujas moléculas, formado por moléculas com massa bastante pequena, é um gás com moléculas leves, nós vemos que existe uma grande probabilidade de encontrar moléculas com velocidades mais altas. Então, nós temos as velocidades mais prováveis aqui, a velocidade mais provável está na faixa de 1.200, 1.100 metros por segundo. Então, vejo que tanto temperatura quanto massa molecular são parâmetros importantes, né, quando a gente está caracterizando as velocidades de um gás. Aqui podemos analisar isso num experimento numérico. Então, essa simulação ela demonstra o nosso entendimento sobre como é um gás, né, como é a dinâmica de um gás numa escala microscópica. Então, essa aqui é uma simulação baseada em dinâmica molecular, ou seja, as esferinhas aqui elas seguem as leis de Newton, elas interagem como se fossem bolas de bilhar. Então, e seguem aquelas premissas que nós definimos quando nós iniciamos, né, a discussão sobre a pressão de um gás. Então, essas moléculas, elas então são moléculas que representam o nosso entendimento sobre essa escala microscópica quando nós falamos num gás rarefeito, quando nós falamos num gás ideal. Então essa simulação ela considera uma situação, né, onde eu tenho esses gases colidindo, interagindo, onde as moléculas, né, que compõem esse gás interagindo apenas por processos colidionais. Então as moléculas elas não se enxergam à distância, apenas as
forças de curto alcance aqui são importantes, que as forças que ocorrem quando os centros moleculares entram naquela região de influência. O que é curioso enxergar nessa simulação é que nós podemos variar vários parâmetros. Então, por exemplo, aqui a gente consegue variar o número de moléculas. Olha aqui, ó. E o bacana disso aqui é que esse experimento numérico ele mede simultaneamente as velocidades moleculares e plota isso de acordo com a sua frequência, de acordo com a probabilidade delas ocorrerem dentro do sistema. Então esse aqui é um experimento numérico. Você faz a simulação, adiciona moléculas e vai monitorando as velocidades moleculares. Então claro que quando essa simulação é feita, as velocidades são sempre calculadas de acordo com as forças envolvidas, né? Então de acordo com a posição, as forças envolvidas. Então, a posição da molécula no estado posterior ela é definida, né, em função das forças e em função do estado passado, em função da condição anterior. Então aqui a gente consegue analisar diferentes configurações. Mas o bacana é assim, que se a gente tira um instantâneo, tira uma foto disso e mede as velocidades moleculares naquele momento e analisa a frequência versus a magnitude, é isso que a gente vai ter aqui embaixo, olha aqui, ó. E o bacana é isso aqui, olha. Veja qual é a distribuição que essas moléculas seguem. Uma distribuição maxwelliana. Então, claro, existe uma flutuação bastante grande aqui porque esse número de moléculas é muito pequeno. Na verdade, nós estamos trabalhando aqui com em torno de 668 moléculas. Então, à medida que a gente aumenta o número de moléculas, mais contínuo vai ficando essa distribuição. Então aqui é da mesma forma, se você diminui o número de moléculas, isso aqui fica discreto. Isso aqui já não lembra mais a distribuição maxwelliana. Mas por outro lado, se você aumenta a distribuição, o número de moléculas, vamos colocar no final aqui, ela, na média, ela é uma maxwelliana. Então quando a gente trabalha com gás real, nós não estamos falando em 1000 moléculas, como esse caso aqui, 988 moléculas. Nós estamos falando em 10 na 25 moléculas no metro cúbico. Então nós temos um número infinitamente maior, e isso significa que essa distribuição ela se aproxima mais de uma distribuição contínua. Então, essa simulação permite que a gente verifique, né, que as nossas hipóteses iniciais, que as nossas suposições iniciais levam justamente à maxwelliana. Então, mais tarde nós iremos explorar um pouco mais essas velocidades características dos gases, ver então o experimento, uma forma de experimento que permite medir essas velocidades. Um teste interessante que nós podemos fazer nessa simulação é que a gente pode inicializar o gás com uma única velocidade e verificar o que acontece ao longo do tempo. Então vejo que a escala de cores aqui ela está associada justamente à velocidade. Quando nós temos o vermelho, nós temos moléculas de velocidade maior e o azul, moléculas de velocidade menor. Então você tem uma escala entre azul e vermelho. Então aqui, olha, a gente vai, nesse caso, inicializar o sistema, imaginar uma situação onde todas as moléculas começam com a mesma velocidade e vai ver o que acontece com a função de distribuição ao longo do tempo. Então eu vou diminuir um pouco. Olha aqui, ó. Vejam aqui, ó. As colisões é o processo de transporte envolvido. E olha aqui, ó. Bastam algumas colisões e rapidamente a distribuição gaussiana ou maxwelliana reaparece. Então, inicialmente nós tínhamos aqui uma distribuição nós tínhamos todas as moléculas com a mesma velocidade, ou seja, tem um pico aqui, ó, bem definido. E
permitir, e apenas permitindo que as moléculas interajam entre si, faz com que a distribuição inicial relaxe para uma distribuição maxwelliana. Então isso é um ponto importante, e quem demonstrou isso mais tarde, né, algebricamente, nós estamos fazendo isso, uma demonstração baseada num experimento numérico, uma simulação numérica. Mas um cara chamado Boltzmann provou isso usando a teoria cinética dos gases, usando uma análise puramente teórica baseada na análise da equação de Boltzmann. Então isso é um tema interessante que é visto em cursos um pouco mais avançados de teoria cinética dos gases. Né? Descrição na qual se estuda a equação de Boltzmann e as soluções para a equação de Boltzmann da teoria cinética dos gases. Então, aqui nós podemos então fazer vários experimentos, relacionar, perceber que quanto mais moléculas nós temos, né, maior a pressão envolvida. Olha aqui, ó, temos aqui uma pressão média em torno de 10, 12, 13, tá? Como nós temos poucas moléculas, e a pressão ela é computada no momento de colisão com a parede, então você veja que isso oscila. Se a gente tiver apenas uma molécula, olha aqui, ó, pressão zero, computa a pressão. Computa a pressão. Então a pressão, o conceito de pressão só existe a partir da interação, da força exercida pelas moléculas na parede. Se não há força exercida, não há pressão. Se não há molécula, não há pressão. Então, por isso que a gente define muitas vezes que na pressão no vácuo é pressão zero. Por quê? Porque não tem moléculas exercendo força sobre as paredes. Então esse experimento numérico ele permite mostrar isso. Permite mostrar então, à medida que a gente vai injetando moléculas no sistema, a pressão vai aumentando proporcionalmente. Então, esse tipo de experimento um experimento numérico, é muito interessante para a gente entender, desenvolver nossa intuição sobre os conceitos, né, por trás da teoria cinética dos gases e como que essa dinâmica microscópica, né, quando analisada em termos de médias, né, leva à dinâmica macroscópica que nós trabalhamos no dia a dia, que nós percebemos no dia a dia e medimos em condições de laboratório. Então, pessoal, a princípio ficamos por aqui hoje. Então, esse material ele foi produzido com base nesses livros que estão aqui. Agradeço a atenção de todos. Anotem as dúvidas que em breve faremos uma live para discutir, né, os diferentes conceitos, os diferentes assuntos que foram discutidos até o momento. Tá bom, pessoal? Até mais. A gente se vê.